Capítulo 27. Pausa para meditar. Em tudo na vida existe pausa, de modo a se fazer entender melhor o que se queira aprender, e a observação nos apresenta a instância como sendo o ponto necessário para a harmonia de todas as coisas. Como seria a melodia se a música não tivesse os intervalos das notas? Os intervalos das letras é que dão conotação segura às palavras, e, com distâncias metrificadas, as palavras nos fazem entender com clareza os assuntos. Em uma lavoura bem-sucedida, as plantações obedecem a essa harmonia das distâncias entre uma e outra planta. Os dedos das nossas mãos são mais úteis pelo manejo fácil devido à distância uns dos outros. As estrelas nos céus, os cabelos em uma cabeça, os frutos nas árvores, os carros nas ruas, a vida atômica. A razão nos mostra milhares de outras coisas obedecendo a essa lei de harmonia. Não podemos esquecer os pensamentos com os seus intervalos, e mesmo a palavra e os próprios passos dos seres humanos. Por isso é que deveremos ter pausa para a meditação, que, nesse espaço, as bênçãos de Deus nos encherão das melhores intuições, capazes de nos levar ao equilíbrio. Vejamos no campo dos ensinamentos que Deus nos manda dos planos elevados. Existem sempre distâncias de uma profecia a outra, missionários da verdade nascendo em países diferentes, com objetivos de educar os povos, e o fundo das suas lições mostra a mesma profundidade de saber. O amor é, pois, o mesmo em todos os lugares em que são cultivados nos corações. Assim a caridade, assim o perdão. As chuvas são as mesmas que descem em toda parte. O ar que circula tem a mesma atividade e o mesmo valor. As plantas, os alimentos e os homens têm a mesma forma, mesmo uns desconhecendo os outros. É, pois, a expressão de Deus para nos mostrar a sua unidade divina como Pai soberano de todas as coisas. A respiração tem pausa, como que um silêncio, para dar tempo ao corpo na absorção dos elementos vitais ao equilíbrio do organismo, do todo somático. O oxigênio, o nitrogênio e outros gases sutis que nos dão vida são forças benéficas que vivem sem se misturarem em determinados espaços uns com os outros, personificando vidas para dar mais vidas aos seres humanos. A vida vibra em cadeias, sustentadas pela majestade divina, obedecendo ao seu sopro de amor. Existe o trabalho na terra, mas junto dele o descanso, porque, na verdade, sem essa interrupção, o labor não tem maior segurança na produtividade. O valor é o mesmo nas duas etapas. Imaginemos se a chuva não se dividisse em gotas com determinadas distâncias umas das outras. As pedras trituradas resultam em areia que nos oferecem delícias nas praias, como serve para muitas outras utilidades. No entanto, tudo isso tem uma lei que regula para que o desleixo não venha perturbar a mecânica da harmonia. A vida é movimento que obedece ao ritmo do amor. Estuda a harmonia das coisas, que elas te levarão à paz e compreenderás a necessidade da pausa para meditar. Quando se observa as formas materiais, notamos que por detrás delas existe um impulso espiritual, organizado e dirigido pela justiça divina. O sol nos envia, por misericórdia, os seus benfeitores raios, uns separados dos outros, nos trazendo vida, doando calor igualmente a todos e para todos os reinos. No entanto, cada coisa absorve aquilo que estiver na sua altura espiritual. O seu calor é para todos igualmente, mas as substâncias têm um preço, o da maturidade. Assim a água, assim o ar, assim tudo que existe.
O instrumento de trabalho para o sábio pode ser transformado em arma mortífera para o ignorante. É a bênção de Deus semeando a vida e a alegria. A doutrina dos Espíritos, sendo Jesus de volta, nos ensina a usar de tudo para a elevação da própria vida. O alimento entra no organismo do ignorante sem certos aproveitamentos. No homem conhecedor dos seus destinos, o alimento é força divina, de onde poderá extrair o próprio amor concentrado, que passa a circular no mundo somático por determinação das mentes instintivas acesas no mundo interno. Trabalha com bom senso em todos os momentos, sem deixar a desordem invadir a tua mente. A vida é movimento que obedece ao ritmo do amor. Estuda a harmonia das coisas, que elas te levarão à paz e compreenderás a necessidade da pausa para meditar. Capítulo 28. Carregamos o que pensamos. Jesus nos afirma, através do Evangelho, que seu fardo é leve e seu jugo suave. Não podemos falar o mesmo, dando o fardo ser pesado e o jugo incômodo, pois não aprendemos a pensar nas mesmas linhas do Mestre. A consciência da alma comum está carregada pelos seus pensamentos. As vibrações inferiores pesam e incomodam o espírito na sua jornada de vida. A ignorância enche o celeiro do coração com o que pensa, criando distúrbios variados que fazem sofrer. São cargas magnéticas inferiores, nascidas das paixões que não correspondem aos ensinamentos do Mestre dos Mestres. Se a humanidade tivesse a consciência dos valores mentais, de como eles podem fazer a felicidade e destruir os mais elevados ideais, procuraria educar as ideias, usando os processos ensinados por Jesus no seu Evangelho de vida. Pelo que sabemos, e disso temos experiências, nós bebemos o que pensamos e alimentamos as nossas próprias ideias, respiramos os nossos sentimentos e carregamos tudo isso como sendo os nossos fardos e jugos. Se desejamos melhorar, ou pelo menos aliviar esse peso, abracemos as mudanças na intimidade, porque se a vida nasce por dentro, a felicidade não existe noutro lugar. O Cristo é como que o sol das nossas vidas. A sua mente poderosa irradia para todo o seu rebanho forças compatíveis com seu amor, sem exigências, tanto que não aparece a mostrar o que faz por nós. A nossa salvação depende de nós, e a inteligência com Jesus nos pede o conhecimento de nós mesmos. Cada um deve conhecer a si próprio, e é nesta frequência que notamos o que deve ser feito, sem que o egoísmo nos comande. Quem trabalha em favor de si mesmo, dentro dos moldes do amor, encontra-se beneficiando os outros. Para ajudar alguém a despertar os valores internos, é preciso conhecer e avançar amando, que o exemplo e o silêncio, nestes casos, são vias de melhor acesso às lições imortais do próprio amor. Quase sempre gostamos de nos iludir, por apreciarmos a quem nos bajula e que por vezes falam de coisas que ainda não conseguimos conquistar. Se já estamos de posse de tais ou quais virtudes, não precisamos de que alguém as anuncie, pois a virtude por si mesma irradia seus valores. Carregamos o que pensamos e o que somos. Irradiamos em alta frequência para todos os lados. Tudo fala de nós, nos diz a psicologia espiritual. O nosso olhar escreve o que somos. A nossa palavra anuncia o nosso porte espiritual. As nossas ações mostram o que somos por dentro. Não é preciso que falemos, porque a nossa própria fala se exagera na apresentação. E para que falar de nós mesmos, se fazemos somente o bem e vivemos no amor?
Somente o que sentimos com isto basta, porque essa harmonia nos leva a sentir a felicidade na intimidade da vida. Analisemos o modo pelo qual vivemos, para que o fardo não nos pese e o jugo não fique incômodo. Jesus nos ensinou como descarregar o peso das nossas cargas magnéticas inferiores pela prática do bem e pela luz da fraternidade pura. Basta começarmos esse exercício para que o mundo espiritual nos ajude. Isso ele faz com frequência em todos os mundos onde haja almas se movendo em corpos materiais. Modela a tua vida na vida do Mestre e, se ainda não encontras forças para tal operação, começa que mãos invisíveis ajudar-te-ão. Diz o Evangelho que cada trabalhador é digno do seu salário. E o salário do Espírito que se esforça para iluminar é a luz de Deus no coração, onde Jesus é o transformador divino para o ambiente humano. Se a humanidade tivesse a consciência dos valores mentais, de como eles podem fazer a felicidade e destruir os mais elevados ideais, procuraria educar as ideias. Capítulo 29. As ideias têm vida. Certamente que as ideias têm vida por nascerem da vida. Elas flutuam em torno de quem as cria, dando-se-lhes os destinos que os sentimentos propõem. Os nossos pensamentos, dos encarnados e desencarnados, são como sementes de vida a propor vidas do modo pela forma criadas. A obstinação da alma nas paixões inferiores faz criar ideias do mesmo naipe, de maneira que o Criador de tais forças receba as mesmas vibrações das formas criadas. A lei não deixa ninguém errar o que pediu pelos próprios pensamentos. A mente está em constante oração pelo que pensa e faz, na sutileza do próprio tempo. Tem cuidado na formação das tuas ideias, que elas podem te induzir à felicidade, mas também te carregar mais o fardo e o jugo. Estragar a tua vida ou te proporcionar meios de viver bem depende de ti, pois crias o teu próprio destino pelos pensamentos que formulas e pelas ideias que crias. Tudo o que fazemos é pela força das ideias que criamos e emitimos. Vivemos em plena troca de condições e energias, mas temos de saber que recebemos o que damos e acolhemos da vida o que doamos aos companheiros. Essa é, pois, uma lei universal e inviolável criada por Deus. Quando um orador se encontra desempenhando seu papel, ele se encontra instigando a criação de ideias vivas pelos assuntos que fala aos ouvidos dos seus semelhantes. Vejamos bem a responsabilidade de quem fala e certamente de quem ouve. Se eles estão ouvindo, não foram forçados a estarem presentes, nem obrigaram ao orador a dizer o que diz. A liberdade dá a entender a responsabilidade de cada um, onde se encontra, onde a justiça não erra a sentença. Se o instrumento do verbo deseja melhorar as criaturas que ouvem, que procure estimular a criação de ideias elevadas, porque dali os benefícios são inúmeros, tanto para os encarnados como para os desencarnados que ali se encontram, buscando algo que lhes possa melhorar também. Os pensamentos são energias sublimadas que Deus verte para os homens, deixando em liberdade essas forças puras para serem plasmadas nela os sentimentos humanos. Devemos analisar também o que vamos escrever, porque responderemos pela plasmagem do mal nas palavras grafadas e receberemos o bem que nelas for impresso. Como é bom conhecer! O Espiritismo com Jesus nos ensina a educação da mente e a instrução dos nossos passos para que possamos criar ideias dignas de serem entregues aos que nos ouvem. Não percamos tempo criando pensamentos formas de ódio e inveja, ciúme e discórdia, de violência e de maledicência,
porque essa sequência negativa nos leva ao caos, nos fazendo sofrer as consequências da nossa ignorância, por também sofrermos por ela. A doutrina dos Espíritos é uma universalidade de amor. Seus livros, que são milhares, espalhados por toda parte, principalmente no Brasil, têm o condão divino de dar o toque da pureza espiritual nos corações, para que quem os leia ou ouça se esforce na sua autoiluminação. Não te irrites com simples gestos dos que não te compreendem. Não cries situações difíceis para quem não te tolera e não julgues o ignorante. Não percas tempo somando os atos alheios, porque tens a tua vida para ser cuidada na exemplificação do bem imortal, onde o amor deve ser a luz da existência. Não te esqueças do exemplo de Jesus Cristo, que mesmo preso ao madeiro, perdoou os seus algozes, dizendo que eles não sabiam o que estavam fazendo e os abençoando com amor. Constrói o teu templo de luz na pureza das ideias, que elas são sementes e onde forem depositadas, nascerão com a responsabilidade de quem as plantou. A vida da alma é um eterno plantio, pensemos nisso. Estragar a tua vida ou te proporcionar meios de viver bem depende de ti, pois crias o teu próprio destino pelos pensamentos que formulas e pelas ideias que crias. Capítulo 30. Norteando atitudes. Os desejos sempre nos indicam o roteiro a seguir. No entanto, a razão deve trabalhar no sentido de saber quais são essas intenções para que não caia em tentações onde as paixões se alastram, conduzindo o coração para as indevidas realizações com retorno nefasto. Pensemos sempre nos horizontes da vida, aqueles cheios de claridades, onde há amor e caridade. A postura da alma indica o estado espiritual que ela já alcançou. A lei é sempre a mesma para tudo. No entanto, ela muda de feição, dependendo de encargo em pauta. Os cientistas e astronautas fazem correções em suas naves espaciais para que elas não percam o aprumo do ponto desejado, e isso sempre acontece com nós outros. Somos naves espirituais, voando em direção à perfeição. No entanto, devemos, por lei, fazer correções em nossas vidas, sempre e sempre, para que possamos chegar ao local do pouso com mais eficiência e mais rapidez. A nossa ascensão deve ser constante, nos predispondo em todas as atividades, para que o bem possa ser o clima da nossa vida. Devemos meditar constantemente na postura a que nos entregamos, observando com atenção se temos algo a consertar. Esse é, pois, o nosso trabalho, porque o Senhor já fez o dele com acerto. O errar e acertar é comum no ser humano. A escola da vida consiste nisso, e a alma, para vestir um corpo físico, busca outros corpos mais sutis, porém, deve aprender a dominá-los com eficiência, para não perder a harmonia do conjunto. Quantos desequilíbrios notamos na terra entre as criaturas, por encontrarmos espíritos encarnados entregando-se aos tóxicos, às bebidas alcoólicas, ao fumo e às drogas, que lhes fizeram perder o comando de alguns dos seus corpos espirituais. E o reajuste? Esse é demorado, porque a perda levou grande espaço. Uns poucos se recuperam na mesma reencarnação, mas muitos, por vezes, levam muitas vidas sucessivas, com sofrimentos muitas vezes de difícil explicação. A própria obsessão, em muitos casos, é falta de comando em algumas das vestes da alma. Norteemos atitudes, procurando Cristo na feição de sua volta pela via da doutrina dos Espíritos, pois é na mensagem do Espiritismo que encontraremos as respostas para esses casos que a medicina e mesmo as outras religiões desconhecem. É de valor capital outra norma de proceder do enfermo, se a que está levando está piorando a situação psíquica. Mudemos com Jesus, que novos horizontes se abrirão, nos mostrando caminhos mais saudáveis.
Chegou o momento da visão se abrir, da audição desembaraçar-se e a compreensão se estender de forma a dar o conhecimento da verdade, libertando a chama divina que desceu e deve subir para onde veio. O propósito deve ser firme na firmeza da caridade bem orientada, para que o amor se expresse como um sol dentro do coração e uma força poderosa como luz de Deus no centro da consciência. Quem ainda se encontra preso aos vícios, ignorando os valores que Deus lhe deu, busca o sofrimento e, pela dor, deve, em tempo que não podemos precisar, despertar. Não devemos entregar a Deus todo o nosso destino, que já é dele em normas absolutas. No entanto, existe a nossa parte de que o espiritualista é consciente, parte a nós destinada e que somente nós temos de fazer. O Senhor já fez a nossa casa mental. Basta que a arrumemos na harmonia que nos pede o amor. Compreende-se que podemos fazer muito em nosso favor, como também dificultar a subida da alma para a luz maior. Começa o teu trabalho interno, que forças espirituais se movimentam para a tua ajuda, sem que a tua razão, por vezes, possa registrar. Isso é Deus em ti, pela força do próprio amor, para te nortear nas tuas mais nobres atitudes. A nossa ascensão deve ser constante, nos redispondo em todas as atividades, para que o bem possa ser o clima da nossa vida.